Gravando. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Conexão 23. E hoje a gente tem uma alegria enorme de receber a Samara Filippo, que é impressionante o que essa menina já fez na vida, né? Eu sou um apaixonado por televisão, um apaixonado por novela. Assisti Samara Filippo na Malhação, na época da Érica, né, Samara? Enfim, não tenho culpa, né? Eu era seu fã, né? Assistia aquilo todo dia. Gente, olha só, a Samara começa com Anjo Mal, Meu Bem Querer, Suave Veneno, Malhação, que na minha opinião foi o mais marcante de todos, Casa das Sete Mulheres, Chocolate com Pimenta, Da Cor do Pecado, e hoje está fazendo os 10 Mandamentos. Isso sem falar os filmes, não é isso? Mas tem um personagem também, Samara, que foi muito legal, América. Foi o seu personagem mais engraçado de todos, né? Então, assim, é uma alegria muito grande uma pessoa como eu, principalmente, que adoro televisão, que sou um cara vidrado em TV desde criança, tá aqui hoje batendo esse papo com você. E eu tenho certeza que do seu currículo, a coisa que tem menos valor é o fato de ser irmã do Gladstone. O resto, tudo é sensacional. Inclusive, se eu não falasse isso, ninguém perceberia, né? Porque, enfim, Samara, muito obrigado. Concordar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande receber você aqui no Conexão. Imagina, prazer meu estar aqui. Já vou falando que eu não entendo nada de direito. Pelo amor de Deus. Mal e porcamente, o que significa OAB? Eu só sei... Não, mas olha, mas vamos lá, estou aqui para topar essa parada aí. Não, a gente sabe que você, na verdade, é uma pessoa super engajada, você é uma pessoa muito responsável nas suas atitudes, nas suas posturas, e isso para a gente é muito relevante. A gente precisa hoje de uma sociedade em que as pessoas tomem partido e realmente elas defendam seus pensamentos, seus direitos, e esse é um dos motivos que você faz parte da Conexão 23 hoje. Então, Samara, eu estou só aqui para coordenar isso, porque tem esse monte de gente que quer falar com você, e eu vou abrir com o meu amigo professor Rodrigo Belo, o cara que entende tudo de carnaval, para ele já começar com as primeiras perguntas. Pô, que alegria. Eu fiquei muito feliz com o convite que a gente fez a Samara, óbvio, através do Gladstone, porque eu confesso que eu não sou tão fã de televisão assim como o Quintanilha, mas eu fico muito admirado, Samara, com a sua militância. E eu queria te perguntar o seguinte, quando é que aconteceu na sua vida essa transição da Samara, de repente até sex symbol da Globo, aquela coisa toda ligada à malhação, jovial, para essa Samara que é uma mulher guerreira, uma mulher que luta para ter menos preconceito na sociedade? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem no nosso público muitas mulheres que admiram você. Quando a gente comentei que a gente ia te entrevistar, muitas meninas, ai que bom, ela é uma voz ativa nessa nossa luta, porque a gente ainda vive, com toda a tristeza do mundo, um país preconceituoso, um país machista e patriarcal. Então eu queria saber de você, quando é que você fez essa transição aí na sua vida? Eu ainda tenho muito que aprender, ainda estou aprendendo muito, né? Cada dia que passa, a gente se depara com algum absurdo, com alguma coisa algum livro que você abre, alguma notícia que você lê. Mas eu acho que essa virada assim na minha vida se deu basicamente, eu digo, a maternidade, eu acho. A maternidade me trouxe muito para essa furada de bolha que eu costumo chamar, sabe? Porque a gente cresce inconscientemente racista, inconscientemente machista. Eu fui muito na minha vida e às vezes eu ainda me pego reproduzindo atitudes machistas ou pequenas falas de cunho racista e já me corrijo automaticamente.
ao contrário do que acontecia, assim. Meu pai, o Tony tá aí, meu pai, sem a menor maldade, foi um cara incrível, pai que eu morro de amor, mas meu pai era um cara muito machista, sabe? Então, ele ao longo da nossa infância, a gente vai absorvendo piadas, músicas, atitudes, situações em que você deixa passar e vai impregnando na gente. E piadas racistas contadas numa rodinha, todo mundo rindo. Isso eu analiso hoje olhando para trás, né? E nada com maldade, nunca ninguém quis mal de ninguém, que seja preto, branco, bege. Mas a maternidade me trouxe muito isso. A maternidade me trouxe um ativismo muito grande, uma militância nesse lugar de não só antirracista, mas também de desromantização dessa maternidade, sabe? De que ninguém conta pra gente o lado B, só conta pra gente o lado A. O lindo, é amor, é sublime, é pleno. Agora, a exaustão, o caos, o cansaço, a jornada tripla de algumas mulheres, a falta de apoio, isso ninguém conta, né? Quando você engravida. Então é isso, eu acho que as minhas filhas me trouxeram para esse lugar, junto com mulheres muito fortes ao meu redor. Se tiver mulheres assistindo, obviamente que terá. Isso é muito importante para o seu fortalecimento, se cercar de mulheres fortes, de histórias de mulheres fortes, trocar com essas mulheres é muito importante, né? Expor suas angústias, olhar para os seus medos, não ter medo de olhar para o medo, sabe? Para as suas sombras. Foi basicamente essa virada aí. E a sociedade ela é machista até na legislação, Samara, se você parar para pensar, porque a mulher ela tem a sua licença maternidade, que vai lá hoje até 6 meses e tal, e o homem tem direito a ficar 7 dias em casa. Quando a minha filha nasceu numa quinta-feira, o dia do nascimento conta, minha filha nasceu 7h30 da noite, eu tive que voltar para trabalhar na quarta-feira seguinte, eu estava em sala dando aula. Então, assim, é muito cruel a sociedade de um modo geral, né? E a gente ainda escuta que está em casa fazendo nada, entendeu? Seu mãe está trabalhando, não está em casa fazendo nada. O texto da lei é super machista ainda, é um machismo estrutural que a gente vive, é muito latente. Assim. A gente ainda tem, Samara, na legislação, as terminologias mulher honesta, tem ainda no Código Civil, o 550 do Código Civil fala que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, né? Imagina, quando você tem o concubino, a concubina, o cúmplice, numa época em que o adultério ainda era criminalizado, enfim. Então, uma coisa horrível. E um dia, a minha avó já faleceu, assim, ela faleceu com 88 anos, tem 4 anos que ela faleceu, e era uma grande amiga minha, a gente conversava sobre tudo. Eu perguntei para ela uma vez, falei, vó, porque é do tempo dela essas expressões, né? Eu falei, o que é mulher honesta para você, pô? Ela falou para mim assim, ela falou, é uma mulher que tem vários homens durante a vida. Eu falei, que isso, vó? Segura a onda. Ela falou, não, só que um de cada vez. Pô. Eu falei, que maneiro. Que bonito, né? Assim, lindo. E essa questão da mulher honesta, que hoje a gente pode dar uma outra perspectiva, que a minha avó, que viveu numa sociedade que tinha uma perspectiva para a expressão, hoje deu uma outra completamente diferente. Realmente muito machista a legislação. Na nossa área, eu vejo muito, assim, eu, por exemplo, dou aula para as carreiras policiais, e hoje você tem muitas meninas querendo se tornar policiais e ainda tem aquela pessoa que vira e fala, não, mas você, tão bonita, quer ser policial? Quer dizer, é uma coisa assim que não entra pelo menos o meu pai, meu avô, meu pai também. Esse detalhe é muito interessante. Eu queria até depois complementar a pergunta se o machismo está diminuindo com as gerações novas, porque eu vejo o meu avô muito machista, o meu pai que toma porrada da gente pra caramba quando tem alguma cena machista, e eu, particularmente, eu não me considero uma pessoa machista porque eu tenho esse filho de identificar o que é o machismo e o que não é o machismo. Então eu fico muito sensibilizado com a mulher querendo ser uma advogada criminalista, uma mulher numa delegacia, uma mulher querendo ser policial e ainda ser criticada pelo fato de escolher o que ela quer, o que o coração dela mandou. Então, realmente, eu fico indignado com esse tipo de coisa. E você pode perceber até na frase que você soltou pra mim, né? Que é tipo, que a pessoa vira e fala tão bonita e quer ser policial porque feia pode, é isso? Já coloca a mulher num lugar de se não for bonita, se for feia, se é isso, se é aquilo, o tempo todo sendo julgada. E outra, se é bonita, não é inteligente, umas coisas, uns estereótipos absurdos que a gente tem,
que realmente me chocam absurdamente, absurdamente. Uma das coisas que a pandemia me deu é que eu tenho convicção de que quando isso passar, eu quero dedicar parte do meu tempo também a ajudar as minorias. Já tenho um trabalho social com a minha mãe ali na Cruzada São Sebastião. Eu quero evoluir nisso aí, porque a gente que hoje tem um programa bacana, está recebendo você aqui, a gente tem que realmente lutar por esse tipo de coisa. Ô, Belo, só para constar, as mulheres não são minoria, tá? Elas são maioria. Infelizmente, elas são maioria e a gente ainda é machista. Sim, claro. Todos nós somos um pouco machistas e não tem como a gente ter. A gente tem que se policiar. A gente tem que ter um mínimo de controle sobre os nossos atos, pela nossa criação, pela nossa cultura, etc, etc. Bom, já que a gente está falando de minorias, professor Paulo Nácer, comanda suas perguntas agora, por favor. Samara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. É um prazer imenso receber você aqui. E quando a gente fala em preconceito, né? E antes disso, a gente fala em machismo, feminismo, é muito importante pontuar que feminismo não é o contrário de machismo, né? Ou seja, não é o machismo da mulher, né? Mas a minha pergunta vai no sentido do preconceito mesmo, né? Se você pega aí a ideia de preconceito no Brasil, a gente pensa rapidamente do preconceito racial e do sexo, homem e mulher, ou talvez da opção sexual. Mas ele é muito maior do que isso, né? Na verdade, o preconceito ele é religioso, é preconceito linguístico, né? Ou seja, as pessoas que têm sotaque junto com o preconceito social, o preconceito do cara que tem a língua presa, que fala errado, enfim, do alto, do baixo, do gordo, do magro, do careca. O preconceito é algo instalado, mas é algo que se aprende, não se nasce preconceituoso, né? E eu, como venho de uma família de imigrantes, provavelmente meu avô, né, sofria muito preconceito por isso. Então, a gente foi educado a não ter preconceito, né? E quando a gente chegava em casa com algum tipo de piada preconceituosa, a gente tomava logo um cascudo, uma chamada de atenção, mas nenhum tipo de preconceito em relação à cor, à idade, ao português, né? Enfim, nenhum tipo de preconceito. E eu aprendi que preconceito era uma coisa ensinada. Mas você também aprende a ser preconceituoso no dia a dia. A sociedade te imanta o preconceito, né? Mas, nesse sentido, e você que é uma pessoa do teatro, do cinema, e eu queria te ouvir nesse sentido, né? Qual é a sua visão do preconceito que existe dentro dessas duas artes, né? Do teatro e do cinema? Porque a gente vê o preconceito racial, né? Basicamente, os atores e atrizes negras brigando por papéis de preponderância, né, dentro do teatro, dentro da novela. Protagonistas, né, os deficientes que você praticamente sempre coloca numa condição de, né, sofredor, amargurado. As mulheres mesmo, que se você pegar a história da mulher dentro do teatro e do cinema, você vê que foi uma batalha dura para elas conseguirem estar onde estão. Como é que você vê isso tudo? Aonde a gente está e para onde a gente vai, né? Essa é a minha pergunta. Na verdade, eu só queria dar uma corrigida numa coisa que você falou no início, que é em relação à opção sexual. Que geralmente esse termo não é muito mais usado, porque não é uma opção, né? É uma condição, na verdade. A pessoa é lésbica, ou é gay, ou é trans, então ela não tem opção, ela é e ponto. Isso eu acho importante ressaltar para quem estiver assistindo. Para onde a gente vai, eu acho que a gente ainda tem muita estrada para caminhar. O que você falou é muito correto em relação à segmentação dos atores negros em novelas, em filmes. São sempre os escravos, o ladrão taxado como a doméstica é negra. E isso me fez lutar muito em relação, porque quando a gente cria os nossos filhos, a gente cresceu, nossa geração, né, que nós somos próximos, absorvendo esse tipo de lugar dos negros na teledramaturgia, no cinema. Então, assim, a gente só tinha essa visão. É negro, é pobre, é ladrão ou é escravo. Pronto, sabe? E acho que a gente ainda está galgando um lugar muito, muito, muito longe. A gente acabou de ter uma novela agora que se passava em Salvador, que basicamente que é um estado que tem, sei lá, 80% da população preta, feita por um elenco branco, sabe?
Se eu pedir para você citar 3 autores ou diretores negros e mulheres, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Ainda tem um outro lugar que eu já entro aí na gordofobia, que é taxar mulheres só gordas, só em papéis de mulheres gordas. Então, por quê? Uma advogada não pode ser gorda, uma médica não pode ser gorda, a diretora não pode ser gorda. Então, segmento muito, sabe? Esses lugares. Então, assim, para onde nós vamos, eu não sei te responder, de verdade. Infelizmente, eu tento lutar contra o meu pessimismo, contra a minha falta de esperança, principalmente com o governo atual que a gente está, mas eu quero acreditar muito numa nova geração, sabe? Nos meus filhos, nos seus filhos, nos filhos de quem está assistindo, de que tem uma educação inclusiva, uma educação antirracista, uma educação sem ser homofóbica, sem ser... Enfim. Agora, aonde vamos parar? Eu não sei. Acabamos de ter uma notícia do menino João Pedro, que foi assassinado agora na comunidade, porque estava em casa, numa bala perdida, brincando. É um menino preto da favela. Então, assim, isso são dados recorrentes, onde você acorda de manhã, lê uma notícia e é um menino, é um jovem negro morrendo. Enfim, não sei te dizer para onde vamos. Absurdo também o que aconteceu agora na escola aqui em Laranjeiras, na escola de classe média. Acabei de ler isso hoje. Uma menina, uma coisa linda, linda menina. Oi, Belo. Foi uma coisa, assim, triste, né? E isso me preocupa. Molecada... Mas o que foi, Belo? O que foi, Belo? Dá notícia. Foi? Conta o que aconteceu. Uma menina negra que estuda no liceu aqui em Laranjeiras, ela foi motivo de preconceito por parte dos colegas em grupos de WhatsApp dos garotos. E a agressividade das palavras é uma coisa muito triste. Quanto é que vale um negro? Índio não pode estudar com a gente. Uma coisa assim que nitidamente é da criação daquela criança e ela reproduz aquilo ali no WhatsApp e é uma coisa assim triste. Assim, e a menina, me perdoe se eu errei, ela deve ter 12, 13 anos, ela deu uma entrevista tão sóbria na televisão, explicando que ela ficou triste com aquilo, mas ela quer realmente lutar contra aquilo, que eu fiquei realmente muito impressionado com a maturidade dessa jovem, porque eu não imagino, né, uma pessoa calma sendo vítima de um preconceito, a pessoa ficar calma. E ela mostrou uma serenidade muito grande, e é realmente triste num Brasil como o nosso, num país como o nosso. Acho que ninguém tem o direito de ser preconceituoso, a formação do povo brasileiro. Então, aqui no Brasil, é uma ignorância impressionante de qualquer tipo de preconceito, porque fere a história do país, né? Então, acredito muito que isso venha de casa também, né? Isso é muito exemplo de pai e mãe ainda. Com certeza. Agora, Samara, deixa eu aproveitar esse gancho, antes de passar a palavra para o Gladstone. Você não acha que no Brasil a gente tem um preconceito muito mais socioeconômico do que de cor de pele ou de questão sexual ou coisa do gênero? Eu digo isso para o seguinte... provavelmente, se chegar uma pessoa famosa, um atleta, um artista famoso num restaurante chique, ele vai ser muito bem tratado porque ele é conhecido, porque ele é famoso. E você não acha que isso pode... Isso é um pouco do brasileiro? Você não acha que existe esse preconceito socioeconômico? Então, isso se retrata muito com o fato histórico da pessoa rica ser sempre a branca. Então, automaticamente, quando algum artista negro enriquece, ele é praticamente embranquecido pela sociedade, sabe? Assim como você pode ver, a maioria dos negros, dos homens negros, jogadores de futebol, namoram mulheres brancas, porque isso, automaticamente, eles se colocam em um lugar que estão se embranquecendo com essa situação, sabe? Ou vice-versa, ou mulheres negras namoram homens brancos. Não que eu seja contra, eu tive uma relação interracial, tenho 2 filhas maravilhosas, mas olhando para essa minha relação e estudando e pesquisando outras diversas, eu reparei, lendo livros e vendo mulheres negras, ativistas, blogueiras negras, isso é muito falado, sobre o embranquecimento do homem rico negro, sabe?
Então, mas se o filho desse homem rico, o Lázaro Ramos e a Thaís falam muito sobre isso, que ele estava na praia com os filhos, o filho se separou um pouco, foi comprar alguma coisa, e o filho foi tratado mal como um pivete, sabe? E era o Lázaro. Então, assim... Mas, talvez porque não tenham visto o Lázaro, né? Porque se tivessem visto o Lázaro, talvez não tenham dado aquele mesmo tratamento. É uma situação complexa, né? Sim, mas ainda é muito sobre o tom de pele da pessoa. E são raros porque quanto mais preto, mais agressão você vai sofrer. A gente entra aí já num lugar chamado colorismo, que é um lugar onde você tem diversos tons de pele. Eu tenho 2 filhas de tons diferentes. Tipo, a Lara, ninguém considera a Lara, minha caçula, uma menina negra. Mas ela é filha do Leandro, e ela é uma menina negra. Só que ela é uma negra clara. A Alice é um pouquinho mais escura. E aí você já vai lá para um negro retinto. E quanto mais retinto esse negro mais preconceito ele vai sofrer. Quanto mais crespo o cabelo for, mais bullying, mais racismo, mais que essa menina vai sofrer, sabe? Então tem esse lugar, sim, do tom da pele ainda. Realmente, isso é realmente uma coisa que não há palavras, né, para você definir isso. Né? Não há palavras. Há séries que a gente vê de casos de racismo em que geram violências absurdas contra essas pessoas que já sofreram na sua história. Mas para você ter uma ideia da gravidade, eu costumo dizer, o pessoal me conhece aqui, eu tenho 2 mães, né? E a minha mãe de sangue, que trabalhava muito quando eu nasci, e a Maria, que está lá em casa há 45 anos já, eu estou com 43, e ela é uma negra lindíssima, maravilhosa, e ela é da família, ninguém considera ela uma serviçal, uma empregada, seja lá o que for. Você acredita que a minha relação dela, desde pequeno, era sempre comprar 2 presentes, Dia das Mães, levo para passear minha mãe e levo ela, porque se eu levar uma só, uma fica com ciúme da outra. Você acredita que desde pequeno, e eu estudei em colégio de classe média alta aqui no Rio de Janeiro, as pessoas estranhavam a minha relação com a Maria? Como é que pode beijar ela desse jeito? Como é que pode você levá-la para viajar desse jeito? Então, assim, realmente é muito triste, porque a pessoa... o racismo no Brasil, quando falam assim, não sei se a opinião da Samara é essa, ele não é velado. O pessoal costuma falar, o racismo no Brasil é velado. Não é velado de nenhuma. Ele existe, é real e a gente tem que combater. Então, eu acho que... Eu acho ele mais velado aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que lá ele é muito mais na cara. Aqui tem esse racismo, realmente existe, né? Mas eu acredito que ainda seja velado. Eu acredito que aqui ainda é. Rodrigo? Mas você ainda tem a diferença de bairros, né? Assim, é o bairro negro, é o bairro... Existe uma situação dessa nos Estados Unidos que ainda a gente não tem isso aqui, né? Exato, exato. A gente tem as periferias, tem as comunidades que são praticamente todas tomadas pelo povo preto, porque são o povo mais pobre, porque historicamente você vai ver por que são um povo mais pobre, porque sabe, é tudo histórico. Sim. Então, assim, as pessoas, e olhar para isso, eu fui entendendo que incomoda muito. Então, as pessoas não querem olhar para isso. Então, junto com isso, veio o mimimi. Ah, gente, mimimi, imagina. Olha quanto ator estava aí. Olha o Lázaro, olha o... Politicamente correto, esse papo. Fica nisso. Entendeu? Eu recebi outro dia agora um e-mail. Eu recebi um e-mail pedindo uma pauta de uma entrevista para um site, nem vou lembrar o nome agora, em que elas me perguntavam sobre adoção, como foi para mim adotar minhas filhas. Você entende? Que absurdo. Pois é, que absurdo. Impactante, eu já tirei um print e vou falar sobre isso ainda, vou escrever sobre isso. Eu já fui chamada de babá da minha filha lá nos Estados Unidos. Então, é um buraco muito profundo que eu fui percebendo quando a minha filha pediu para alisar o cabelo, obviamente porque ela não se via em lugar nenhum, né? Ela não se via nas amigas, ela não se via na escola, não tem professores pretos, não tem... Aqui, o negro na escola é o que serve cafezinho, é a menina que limpa o banheiro, sabe? Eu estava vendo Malhação mesmo, vocês falam de Malhação, o único menino negro, que era o Robson Nunes que fazia, ele era retratado como filho do inspetor.
Então, assim, a gente precisa sair desse lugar. Acredito que já caminhamos um pouquinho, mas muito pouquinho. Muito pouco. Em relação à representatividade, com Isas, com Thaíses, sabe? Com muitas mulheres agora que eu acompanho no Instagram, Tia Má, que tem a voz ativa, a voz de mulher negra, sabe? Periférica. Elza Soares, E a importância... Elza. A importância das políticas afirmativas, né? Depois a gente podia até fazer um Exato, programa as sobre cotas isso. raciais. As Eu cotas discuti muito isso com o Tony em relação à cota uma vez. Ele até pode contar aí da nossa história. Foi sim. É muito importante, assim, a gente... Desculpa, Samara, mas é porque a gente vê... A UERJ foi a primeira universidade do Brasil a aplicar a política de cota racial. E hoje a gente entra na UERJ, você mudou a cara da UERJ. Colocar o negro numa outra posição, num outro lugar de representatividade, exatamente. Eu dou aula em faculdade particular, estudei em faculdade particular, em colégio particular, e eu conto nos dedos o número de negros que eu estudei. Então, acho que a questão, até eu entendo a colocação do Quinta, mas eu acho que tem uma questão realmente racial, independente da socioeconômica, que ela existe. Todo mundo pergunta assim, mas você é a favor de cota para negro? Mas que absurdo, porque a cor define. Eu falei, sim, define. Há uma questão cronológica simples, né? De 1500 a 1888 houve uma exclusão, e ninguém vai dizer que isso é mentira. Então, há 388 anos aí de defasagem, meu amigo. Tem que ter ação afirmativa. Como é que você equipara isso? Né? É uma espécie Mas é claro. E isso é verdade, cara. Eu vejo hoje, na UERJ é impressionante. Não tem esse negócio de que a cota vai diminuir a qualidade do ensino. Pelo contrário, você traz uma cultura que estava quase sendo esquecida. Eu lembro de uma aluna negra minha contando uma história que a avó dela era escrava e era comum entre os escravos colocar os recém-nascidos, quando eram filhos dos senhores de engenho e tal, na roda, né? Eu falei, mas que papo é esse de roda? Ela falou, você não sabe o que é roda? Eu falei, não, pô. Que era aquela roda realmente nas igrejas, que você depositava a criança e rodava para os orfanatos criarem, enfim. Uma história que fez parte do nosso país aí por séculos, né? Eu não ia nem ter conhecimento disso se não tem alguém negro numa universidade com voz para contar essa história. Pô. Então você vai apagando toda uma história por conta de naturalização de discursos. Assim. Isso é mimimi, politicamente... Tem um documentário muito bom até para indicar, que me fez enxergar, eu quero até assistir de novo, porque ele é bem complexo em relação a datas e a coisas. Se chama 13ª Emenda. Não sei se vocês já assistiram. Eu vi, muito bom. E aí fala um pouco sobre essa abolição, sabe? Que de abolição não foi nada. Soltaram os negros ao léu, sem dar um terreno para cultivar nada, e eles voltaram a ser escravos porque não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinham onde nada. Sem o menor subsídio, sem a menor estrutura. E essa coisa histórica que eu falei. E é importante que você relatou agora da questão da terra, né? Enfim, que no século XIX a terra era o meio de produção, né? Era o meio de subsistência. E a lei de terras no Brasil, ela é de 1850, que instituiu que a única forma de você ter acesso à terra no Brasil era através da compra e venda ou sucessão hereditária, né? E depois que vem essa lei, com todas as terras do Brasil já distribuídas em seis-marias, né? Você pode abolir a escravidão, porque ninguém vai ter acesso a esse meio de produção. A gente forma um mercado de consumo com uma mão de obra barata, que vai continuar, na verdade, como escravidão velada. Então os senhores, de novo, brancos... É isso. E tem uma frase famosa, né? Até 1850, o Brasil era um país de terras livres e homens presos. Depois de 1850, homens livres e terras presas, né? O meio de produção todo cercado e ninguém tem acesso. Exato. Gladstone, eu sei que você tem a oportunidade de perguntar o que você quiser para a Samara a hora que você bem entender, mas assim, você faz parte do programa, então, por favor. Não deixa ele perguntar, não. Vai, fala. Meu amor, aos 6 anos, quando eu não queria... Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lavar essa roupa suja aqui no programa. Vamos lavar essa roupa suja. Vamos embora. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu estou captando aqui tudo que todo mundo está falando. Que bom, né, Gladstone? Você está alinhado com a gente. Não é normal isso. Não é normal. Fico feliz em saber. A minha pergunta é a seguinte. A gente falou aí de racismo, de preconceito, que em parte é velado, não é velado, lá fora é mais do que aqui, enfim. Eu acredito, na minha santa inocência, a gente já debateu isso pessoalmente,
eu acredito que a maior parte da prática de racismo, ela vem mais de atitudes que às vezes as pessoas nem sabem que estão sendo racistas. Eu acredito que não há uma intenção de você aí ser racista naquela sua atitude. E a gente conversa muito sobre criação de filhos, né? Você sabe disso. A minha pergunta é o seguinte: de que maneira você acha que seria possível uma mãe, um pai, evitar criar um monstrinho racista no futuro? De que maneira? O que eu posso evitar que ele diga, que ele fale, que ele faça? Que tipo de brincadeira ele não faz para não se tornar racista? Porque às vezes todo mundo ri numa brincadeira, mas aquilo lá é uma puta de um racismo, né? Então, assim... falando isso. Exato. Que tipo de atitude você acha que um pai, logo uma criança pequena, logo pequenininho, que ele tem que evitar que a criança faça? Olha, estou impressionado. A pergunta foi boa, hein, Gladstone? Estou impressionado. Não é normal. Não é normal. Desenvolveu, gostei. Tá lendo aí? Não, ele é inteligente, cara. Olha. Você é irmã, não tem como. Você é irmã. A irmã, né? Esse amor atrapalha a visão. Olha, Tony, eu aprendi na marra, né? E eu acho que... Você me chamou de Tony. Eles não sabem quem é Tony, né? Tony foi ótimo. Porra. Professor Gladstone. Agora? Olha, eu acho que eu tive que me reeducar. Basicamente, tive que desaprender tudo e começar a aprender tudo de novo. Isso é, em primeiro lugar, você vai ter que querer. É uma mãe que, um pai ou um criador de uma, né, pode ser adoção também de uma criança preta. É você começar a falar sobre racismo dentro de casa. É você começar a presentear esta criança branca com livros com protagonistas negros. É você começar a apontar profissões relevantes com negros no cargo. É você começar a mostrar filmes, desenhos, tudo isso com representatividade negra. Porque foi o que eu falei. Eu cresci me vendo em todas as princesas de cabelo loiro, liso, de brancas. Eu sempre me vi a vida inteira, nos brinquedos, nos desenhos. E para mim, o retrato do negro era desse da favela, era desse do ladrão, era desse de eu estar na rua com não sei o que lá, tá com medo de esconder, sabe? A população é assim ainda. E às vezes eu até chego a pensar que a pessoa às vezes sabe que está sendo racista, sabe? É um preconceito pela cor, é impregnado. E não quer parar para refletir, não quer parar para ouvir a história, não quer parar para ver o que aconteceu no passado. É dali para frente. Então, assim, é por isso que eu falo tanto de representatividade. E não só para as crianças pretas. Crianças brancas devem ser tratadas iguais, sabe? Devem ter professores, devem ter tios, devem ter amigos por perto negros, devem frequentar lugares que tenham a maioria de pessoas negras. Eu acho que só assim a gente vai conseguir galgar algum degrau com uma geração antirracista, sabe? E explicar o que é o racismo, porque não tem como não falar de racismo. Se não falar, vocês cultivam muito racismo. Se não falar, ele some. Não some. Entendeu? Então tem que falar. Eu descobri que eu precisava falar com a minha filha. Tanto que, quando a Alicia sofreu aquele preconceito, aquele racismo ano passado, a primeira coisa que eu parei, depois que eu virei um bicho, que eu peguei ela no braço e falei, tá tudo bem? Você tá bem, filha? Porque chamaram ela de neguinha, de cabelo ruim. Eu falei, você tá bem? Ela falou, tô, mãe, eu tô bem. Eu falei, você entendeu o que aconteceu? Ela falou, entendi. Mas eu tô bem, mãe. Desculpa o palavrão. Eu falei, não, porque ela falou palavrão, né? Eu falei, não, você pode falar quantos palavrões você quiser nessa hora. Então, ela só tem esse lugar de tô bem, como essa menina que você falou, que sofreu agora em Laranjeiras o racismo, tá madura, porque ela deve ter uma educação mais concisa, mais consistente, mais empoderadora, sabe? Então, assim, eu acho que só assim, Tony. Mas é um lugar que eu tenho tanta descrença, que tem... A classe média branca é tão difícil de... Tem uma tapada aqui, sabe? É uma geração perdida, né? É uma geração perdida, né? Muito, Mara, muito. Se você me permite, essa questão da educação ela é relevante não só com relação à cor de pele. Não sei se você já parou, você tem duas filhas meninas, eu tenho uma filha menina,
Quando você vai numa loja de brinquedos, né, os brinquedos de menina, entre aspas, são aqueles brinquedos em que a boneca que faz cocô e xixi tem que trocar fralda, é a caixa registradora, é a panelinha, e o brinquedo de menino é o carrinho, é a arminha. Que sociedade... Aí a gente já está entrando em sexismo, né? É isso. Que sociedade a gente quer? Pode cortar rapidinho, porque tem uma coisa muito importante que eu não falei também, Tony, nessa sua pergunta, que são as escolas. As escolas precisam introduzir, isso já está na lei, eu não sei se vocês... Eu sou ruim de lei, mas eu sei que tem. Não, ninguém aqui ninguém. Sobre a educação afro-brasileira, sobre introduzir isso nas escolas, sabe? Sobre ter essa matéria, sobre falar sobre historicamente sobre a cultura negra, sobre isso não tem. Isso eles passam muito en passant, muito falam sobre coisas muito irrelevantes em relação a isso. As crianças precisam ter mais essa inclusão na escola, sabe? Os professores têm que começar a apontar o racismo dentro da sala. Isso, se juntando com a educação em casa, é uma esperança que eu tenho. Mas eu acho que, particularmente, é a questão do preconceito como um todo, né? Você tem escolas onde os professores são preconceituosos, ou seja, a opção religiosa é a pauta, entendeu? Às vezes você tem lá a opção do aluno porque o garoto ou a garota é de uma matriz, de uma religião de matriz afro, e a professora é de uma outra religião, e aí, assim, você tem um processo de preconceito que eu acho que é um déficit civilizatório mesmo. Uhum. Cara, foi o que eu falei. Na verdade, a gente fala em preconceito, mas não é só o racial, é de tudo quanto é tipo. Total, essa coisa do brinquedo de menina e de menino, o que é? Tem que usar o órgão sexual para... Não, isso me irrita absurdamente. Brinquedo. Eu acho, inclusive, você deve conhecer a Baby Alive, aquela bonequinha Baby Alive, custa uma fortuna, que faz cocô e xixi, tem que trocar fralda. Eu acho que se aquilo fosse um brinquedo utilizado nos colégios, desde a criança pequenininha, lá no jardim de infância, para os meninos e para as meninas, talvez a gente não tivesse homens tão violentos que fossem capazes de bater nas mulheres, porque eles teriam... Sim, Gabriel, mas tem muito pai que não deixa o menino brincar de boneca. Sim, sabe? É verdade. Porque acha que ele está graviado. Porque tem que mudar. É esse o ponto. É mudar na base. Enquanto a gente não mudar na base, a gente vai continuar criando uma sociedade em que a quarentena preocupa porque os maridos estão em casa batendo nas mulheres. Isso é uma coisa que a gente não para e pensa para perceber que tem que... Eu sou pai de uma menina. Eu saí para correr, o Belo conhece bem Curitiba, no Parque Barigui. Eu sou maratonista, saí para correr lá às 4h30 da manhã. Correndo de madrugada, sozinho, no parque, com 9 graus, eu pensei, meu Deus, quando que a minha filha vai poder fazer isso? Sabe? Não sei. Totalmente. Vai morrer de medo. Sabe? É realmente muito assustador. Eu particularmente acho que isso surge basicamente dessas organizações de mulheres, de negros, enfim, de pessoas que de alguma forma começam a discutir isso, tomam muita porrada, mas eu acho que é só assim que se educa, ou seja, falando do assunto, mostrando onde está o erro. É uma coisa que acontece, que vai acontecer na sociedade. Eu acho que o governo pode ter políticas públicas que ajudem bastante nisso. Já tivemos políticas públicas bem boas, por sinal. Sempre que eu estou falando disso em sala de aula, eu sempre comento que, veja, a gente educou as pessoas a andar de cinto de segurança. Ninguém queria andar de cinto de segurança. A gente educou as pessoas a isso. A gente educou as pessoas a não fumar. Na minha geração, dirigir bêbado. Dirigir bêbado. Na minha geração de faculdade, mas fumar, cara, veja, fumar não mata ninguém diretamente. O bêbado ok. Veja, mas você concorda comigo que é tudo à base de multa? Sim, pois é. Mas vai tomar castigo. É igual criança. É igual criança. Pô, entendeu? Eu acho assim que... Não, mas eu falo assim, educar os pais, né? Porque a criança aprende pelo pai, não é por ela. O discurso é copiado. Ou seja, eu vejo meus filhos, eles são muito mais o que eu faço do que eu falo. Né? Até as brincadeiras, a forma de falar, a gíria, eles copiam. Então, assim, não é você aprender a ensinar seus filhos melhor. E se para você tiver que educar os pais, criar multa, criar problema... Eu fico pensando, na minha faculdade, todos os meus colegas, todos, sem exceção, fumavam. Eu era o único que não fumava. A gente ia para bar, eu chegava à noite, camisa cheirando a cigarro. Hoje, quando vê alguém fumando dentro de um lugar fechado, todo mundo olha para o cara como se o cara fosse um ET. E eu acho até que ele sofre um preconceito, porque o cara fica se sentindo mal de ter pego o cigarro ali e tal, ele tem que se esconder para fumar. Hoje o preconceito é inverso.
Mas o que eu quero dizer com isso é que se você tiver políticas públicas boas, educacionais nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu fazer o fumante parar de fumar, o garoto parar de dirigir bêbado. Né? Se bem que o Belo... Né? O Belo nem dirige, eu vou defender. É verdade, o Belo nem dirige. Olha, Paulo, eu acho que é uma comparação muito discrepante, assim, em relação a... Só botando minha opinião. Em relação a você parar de fumar, você usar cinto de segurança. A gente já aplicou leis contra crimes raciais, né? A gente... É que, assim, para mim é muito surreal ter que aplicar uma lei e uma multa baseado num ódio em relação à cor da sua pele, sabe? É diferente de você fumar ou não fumar, usar um cinto de segurança ou não usar um cinto de segurança. É surreal uma pessoa ser espancada porque ela é lésbica, porque ela é gay, porque ela escolheu, sabe? Ela nem escolheu, desculpa, tô aqui repetindo, tô me corrigindo. Ela e ponto final. E as pessoas não aceitam a condição sexual dela. O que eu falo é da política pública. O governo fazer políticas públicas, propaganda, programas de acolhimento. É isso que eu estou falando. Reforçando, né? Seria isso? Você ter políticas públicas que ensinem as pessoas a não serem, entendeu? Preconceituárias. Reforçando a questão da política, a lei que a Samara falou, eu peguei aqui no Google, também não sabia de cabeça, sabia que existia uma lei nesse sentido, a lei 10.639 de 2003, que foi alterada pela 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Não tem. Política pública. Não tem. Descumprida, é uma lei descumprida. Não tem, não é uma questão de multa. Que fala de negro. Isso é política pública. Isso é política pública. Exato, você obrigar as pessoas a entenderem a história do seu país, enfim, de todas as raças que compõem a nossa sociedade. Tem uma escola no Rio de Janeiro que ela só aceita basicamente, acho que não sei qual é a porcentagem de um lado para o outro, mas tipo, sei lá, 50 negros e 50 em relação à cota mesmo, mas é uma escola, não é uma faculdade. Interessante. Assim, é uma num estado, sabe uma coisa assim, numa cidade. Então é muito difícil ainda, a gente está muito longe. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que comete um crime de injúria preconceituosa, no Código Penal, no 140, parágrafo 3º, é a pena de 1 a 3 anos. Dentro das estatísticas, normalmente a pessoa que comete esse tipo de crime, ela tem bons antecedentes, é primária, então ela faz jus às benesses da lei. Normalmente, como o crime é de 1 a 3 anos, o Ministério Público ele é obrigado, obviamente preenchendo os requisitos, a oferecer uma chamada suspensão condicional do processo. Para o leigo entender, o MP vai fazer uma proposta, a pessoa aceita aquela proposta, ela não vai ser punida pelo crime de injúria preconceituosa. O que eu imaginaria nessa suspensão condicional do processo, ligada à reeducação, à política pública? Que essa pessoa ela vá a um centro, a uma organização, uma ONG, onde ela tenha uma educação, programas sociais, ajudar a comunidade, mas, infelizmente, até isso é difícil. Aí, o que a Justiça faz? Não tenho nenhuma instituição agora que possa fazer isso, então a pessoa ela é punida, sabe o quê? Comparecimento periódico em juízo. Todo dia 15 ela vai lá no cartório e assina alguma coisa. Ou seja, não serve para nada. Não serve. É triste isso. Agora, olha só, esse assunto está muito bom. Está muito bom. Mas, Samara, eu preciso te fazer uma pergunta antes de deixar você embora. Peraí, eu não perguntei nada ainda, hein? Não, você falou pra caramba, você já falou da lei. Uma pergunta, Rafael. Você é um tagarela, pô. Eu quero perguntar. A Samara tem horário. Eu preciso fazer uma pergunta para ela. Gabriel, deixa ele perguntar. Não, posso perguntar depois. Eu vou segurar tua irmã aqui, hein? Vai, fala. Posso perguntar depois. Não, desculpa, eu não queria te interromper, cara. Pode falar. O Quintanilha quer fazer uma pergunta de fofoca, que o Quintanilha gosta de uma fofoca. Então deixa para depois. Deixa eu fazer a minha. Ok. Não, mas eu tô querendo perguntar, porque assim, a gente vive a época da naturalização dos discursos, né? Assim,
Coisas que a gente achava que já tinha... pergunta, não é discurso, não. Calma, pô, tem que introduzir. A gente naturaliza todo o discurso e fala, isso aí era do politicamente correto, agora tá tranquilo. Enfim, as mulheres, os negros, enfim, os índios, todo mundo sofre com isso. Enfim, a gente vive essa época. E a galera me perguntou assim, primeiro, Samara, estou adorando te entrevistar, a gente cresceu junto contigo, né, assim, acompanhando, imagina, a gente tem mais ou menos a mesma idade, é verdade, assim, a gente remete à infância, remete a todo um processo de crescimento enquanto ser humano, muito bacana, assim, poder falar contigo hoje, te acompanhei muito, novo, né, e se confunde um pouco com o nosso crescimento, né, hoje a gente vê Samara mãe, Samara militante, e foi já importante para a cultura adolescente em outro período, então a gente cresce junto, é muito, muito bacana, viu, Samara? Obrigado por você estar aqui. Imagina. Na verdade, a naturalização dos discursos, assim, é uma coisa que, sabe, eu fico indignado, assim, quando falo, umas coisas que você achava que já estavam, pelo menos, assim, mais afastadas da nossa sociedade, se naturalizaram de novo, né? E a galera me perguntou assim, o que você vai perguntar para a Samara, tal? Eu falei, bom, não tem momento melhor para a gente entrevistar uma atriz do que essa crise da cultura que a gente está vivendo, né, hoje. Então, a gente está sem ministro da Cultura. De Educação também, não tem, não? Também não tem, exatamente. Sem ministro da Cultura. E perguntar, você vai perguntar o que para a Samara? Eu falei, olha, primeiro... Eu vou fazer assim, ó. Já sabe o que vem. Vai perguntar o quê? Não fala de ninguém, não. Não precisa. A primeira pergunta... Mamou na Lei Rouanet, né? Da vontade. A pergunta é essa, né? Porque essa é outra frase que se naturalizou. E a gente, quando para estudar a Lei Rouanet, imagina, qualquer artista que quer fazer um projeto, apresenta no Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura aprova, aí ele sai com um projeto debaixo do braço e vai procurar incentivo na iniciativa privada. E o particular que dá um incentivo para o artista desenvolver aquele projeto que foi aprovado antes pelo Ministério da Cultura, ele desconta no máximo a quinta. Quando é pessoa física, 6% do imposto de renda, e quando é pessoa jurídica, 4% do imposto de renda. É o limite de desconto para quem ajuda a cultura no país. E a naturalização do discurso dá a impressão que o governo deixou de gastar bilhões em educação para poder ajudar um monte de artista à toa, né? Que não faz nada, quer viver de atividade lúdica, então o governo vai dando dinheiro, porque é um monte de comunista safado que quer viver do dinheiro do governo. Imagina, uma naturalização de discurso. Não, queria saber o seguinte, o que a nossa querida Samara faria para desenvolver a produção cultural no país, se fosse escolhida hoje, né, para o nosso Ministério da Cultura? O que falta? O que a gente precisa? O que a Samara diria não, primeiro? Não quero. O que a gente precisa? Em primeiro lugar, outro governo. Não, e o que esse governo está fazendo errado com a cultura? Também pode falar. Vai cair o Esse sinal. governo já está errado, né? Já está errado. Mas, em primeiro lugar, deveria estar entrando alguém ali com histórico de cinema, com base, com estudo, sabendo para onde vai esse dinheiro, como esse dinheiro é bem aplicado, como esse dinheiro vai ser feito, projetos sociais importantes para a cultura. Então, assim, esse é o primeiro erro, entendeu? Se é para falar disso, eu posso unicamente falar que eu não sou a favor e eu jamais aceitaria em qualquer condição, e é uma pessoa muito, muito capacitada que precisa estar ali, entendeu? Então, eu não tenho ideia, tem muita coisa que eu não entendo também, eu não estou aqui também falando à torta direita. Eu, inclusive, eu acho que se eu fiz, sei lá, de 10 peças, acho que 2 foram meio que o cara que era produtor, que nem era eu era uma jovenzinha, conseguiu o patrocínio. Eu sozinha, eu nunca consegui o patrocínio da Lei Rouanet, apoio. Eu mesmo não consegui, eu nunca mamei direito nas tetas. Eu fui burra, entendeu? Mamou na Lei Rouanet? Essa é uma pergunta que não podia deixar de fazer. Obrigado, Samara. Deixa eu partir. Eu quero fazer uma última pergunta, que eu preciso fazer essa pergunta. Estou para fazer. Deveria ser a primeira. Mas porque precisa ser uma. Vem cá, não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Não tem nada a ver. Então tá, só para encerrar, porque eu vou ter que realmente ir, porque eu tenho uma live. Eu só queria indicar, a gente falou muito de racismo. Eu queria indicar essa coleção aqui, ó, para quem estiver vendo. Racismo Recreativo, Adilson Moreira. Isso. Legal, muito bom. É uma coleção da Djamila Ribeiro, do Feminismos Plurais. Então tem
interseccionalidade, tem racismo recreativo, tem lugar de fala, tem mais um que eu não estou lembrando agora, mas eu vou lembrar. Então, é muito importante nós, brancos, privilegiados, sabe, numa cadeia que vocês, homens, principalmente, estão no topo da cadeia, lerem livros como esses, sabe? Isso é muito, muito importante. Estou falando para todo mundo que estiver assistindo, na verdade. E dizer também que é muito importante essa desconstrução de vocês, junto. Você falou, o feminismo não é o contrário de machismo, nunca foi e nunca será. Eu sou do discurso que eu quero vocês como os nossos aliados, que talvez sozinhas a gente não consiga caminhar passos largos, sabe? Então, a desconstrução de vocês, o apoio de vocês é muito, muito importante. Bacana. E é isso. O Quintanilha está em Fônicas para fazer a pergunta. Fala, Quintanilha. Vai, Gabriel, fala. pra eu poder Eu não sei, ir. olha só. Eu não sei se todo mundo sabe, a Samara fez a colete de Ratatouille. É mais fácil ou é mais difícil dublar do que interpretar um personagem real, Samara? Nossa, é muito mais difícil para mim. Foi muito difícil fazer aquela dublagem do Ratatouille, porque era uma personagem que falava muito rápido, tinha textos muito grandes, mas ao mesmo tempo é muito mágico aquilo, sabe? Foi muito gostoso. Foi um trabalho que eu fiz de novidade na minha carreira, que eu nunca tinha feito, e foi uma coisa louca de fazer. Mas para mim foi muito mais difícil. Eu imagino suas filhas, né, vendo Ratatouille, né? Elas vieram agora, né? Samara, o Belo estava indicando um livro aí. Qual o livro que você indicou, Belo? Estava falando da 13ª emenda, a Angela Davis participa, e esse livro aqui é muito bom, Mulheres, Raça... Já li, Angela Davis, maravilhosa. Tem outro dela também maravilhoso, que é um de capa azul. Eu esqueci o nome também agora. Esse eu não li ainda. Muito bom. Muito boa indicação. Samara, muito obrigado. Agora a gente precisa encerrar, porque a gente tem que liberar a Samara. Olha, o espaço é seu. Fala o que você quiser para a gente poder encerrar. Eu falei aqui já. Esse meu último discurso aí foi de encerramento. Conte com a gente. Pode contar com todo mundo aqui para a gente, pelo menos, melhorar. Não, e é importante o que o Gabriel falou, porque quando, não sei quem foi que falou, eu não sou machista. Você ainda é machista, sim. A gente é ainda. Eu sou ainda, sabe? Eu ainda me vejo, às vezes, competindo com mulheres. Vocês, homens, lá atrás, colocaram a gente nesse lugar. Julgando a gente pela nossa roupa, julgando a gente pelo batom vermelho, julgando a gente por quantos caras a gente fica e não fica. Se a gente é mãe, se a gente não é. Se a gente amamenta, se a gente não amamenta. Então, assim, é uma gama de coisas que tocaram a mulher, jogam ela numa vala da culpa, do julgamento e da incompetência e da carga emocional muito grande. Então, assim... Por favor. Verdade. E parabéns. Se aliem. Parabéns pelos 25 anos de Malhação. Parabéns pelo empreendedorismo do Apocalipse Tropical. Não é isso? Parabéns. A minha peça. Eu fiz uma peça também, escrevi, atuei, produzi, chamada Mulheres que Nascem com os Filhos. E quando isso tudo acabar, que vai acabar, tenho fé. Eu quero botar ela em cartaz, que é muito linda. E vocês vão assistir. Estaremos lá na estreia. Obrigado, então, Samara. Ele vai arrumar os ingressos pra gente, né, Tony? Vai, não. Ajuda o teatro, eu não amo nada treta. Muito obrigado, Samara. Beijo, muito obrigado. gente. Beijo. Tchau, Samara. Obrigado. Casa. Tchau, tchau. Beijo!